Irmãos, Paulo, ele intercede pela igreja da época com elementos teológicos e princípios básicos e importantes do que se cumpriu em Jesus para, obviamente, socorrer ou dar uma atenção àquela igreja que se afogava, vamos dizer assim, na filosofia oriental. O pastor, eu posso dizer aos amados irmãos que sempre quando eu leio um texto que retrata a igreja da época, a primeira igreja, e o trabalho desses irmãos, eu me constranjo. E aí eu vejo o quanto eu sou miserável. Porque amar a obra do Senhor e as almas como Jesus pediu, da maneira como Ele pediu a esses homens, eu chego nessa conclusão, que nós estamos muito longe ainda de atingir esse aspecto e esse nível em que eles estavam. E isso para nossa vergonha, eu reconheço. Tá? Mas é muito importante que a gente não perca de memória ou até mesmo de alvo de avaliação o que essa igreja foi como modelo. Porque quando nós chegamos a essa conclusão, que é aquela igreja, não essa a que Jesus espera vir buscar, muitos erros vão ser consertados aqui entre nós e a gente passará a ter uma reflexão melhor do que essa conformidade e estagnação que alguns de vocês estão, como falando também daqueles que estão lá fora. Por isso eu peço aos amados irmãos que vocês não deixem de vista essa noção da primeira igreja que o Senhor preparou e do quanto ela estava empenhada em fazer cumprir o evangelho que Ele revelou. Mas a questão aqui é que Paulo, quando ele entra no mérito de evangelho e trata o evangelho com dignidade, ele deixa claro que o evangelho ele foi entregue aos homens da parte de Deus, revelado na pessoa do Senhor Jesus Cristo. O evangelho é a vida dele, a carne dele e a pessoa dele. E no evangelho que Jesus revelou pela sua vida, se propõe um plano ali, que Paulo chama o termo aqui. Se propõe um plano ali redentivo, um plano de redenção. E ele faz isso no versículo 7, no qual temos a redenção. A redenção. Esse termo, ele é um termo que traduz claramente os objetivos da descida do Cristo aqui nesse mundo. Ele em si deixa claro quais são os objetivos que abrange a missão messiânica de Jesus com a humanidade e com o homem na terra. E eu quero fazer uma observação, que eu acredito que já se passou muito tempo depois que ele desceu aqui nesse mundo, para ainda continuarmos, eu digo nós, se assim o Senhor me confirmar, para continuarmos ainda em dúvida daquilo que Ele propõe, do que Ele quer de nós, do que Ele pediu aos homens. Nós não poderíamos estar aqui posicionados agora com esse tipo de dúvida e incerteza. Porque tudo aquilo que precisamos saber a nível de salvação, do que Deus planejou pelo Filho, para Ele revelar aos homens, isso está pronto, revelado e especificado e detalhado. Então, quando Paulo ele entra no mérito da expressão ou do termo redenção, ele quer deixar claro à igreja da época que este plano que Deus organizou pela salvação do homem caído, que ele já está especificado, e as ênfases e os objetivos mencionados, que se posteriormente alguém se interessar em criar caminhos alternativos, que são problema dele, mas o evangelho que Jesus pregou é aquele que saiu da boca dele e da vida dele. Se futuramente alguém fosse criar alternativas teológicas para este plano, que isso fosse tratado de uma forma pessoal, particular, com essa pessoa. Porque quando falamos de evangelho, nós falamos de uma obra de uma pessoa específica. E como disse Paulo, ainda que anjos ou eu mesmo nos preguem outro evangelho, que seja anátema, ou seja, esta obra, esta pessoa,
ela não pode ser confundida com outra. Existem razões, existem motivos, eu sei, no mundo em que estamos, de que existam outros tipos de evangelho. Mas o fato é que só há um evangelho que Deus garanta, aquele que foi revelado na pessoa do seu Filho, que venha salvar aquele que creia nele. Então eu tenho para mim que aqueles que estão atrasados quanto à questão das convicções, do que diz respeito a esta fé, porque ainda há incredulidades e incertezas no teu coração, você precisa resolver esse problema na tua vida. Porque pode ser que Deus te chame antes e você não venha mais ter esse luxo de esperar tanto para chegar nessa conclusão, a quem se submeter, a quem obedecer, ou qual regra de fé a acatar. Nós estamos trabalhando com tempo, e um tempo curto. Então não sonhe, mas abra teu coração para receber a mensagem que o Filho dele trouxe aqui nesse mundo, porque ele está numa condição e num mérito maior do que nós. Então, que eu espero, meu Senhor Jesus, que tudo que eu vim a tratar e falar aqui hoje, vocês possam ter compreensão de que não existe alternativa para nós. O evangelho que ele pregou precisa ser acatado pelo homem, precisa ser recebido por ele e vivido, porque sem isso não há nenhum certificado de salvação para nós. Amém? Bom, essa palavra redenção, na teologia liberal, mas clara aqui, na filosofia teológica, ela se desassociou dos seus reais significados. Porque a palavra redenção no Evangelho, a redenção messiânica que se cumpriu em Jesus, o objetivo concreto desta redenção, ou seu alvo específico, é a restauração do homem. Eu vou trabalhar alguns aspectos importantes aqui. Mas a teologia liberal, e todos sabem aqui que isso é um sistema institucional que governa as igrejas hoje, até o dia de hoje, desassociou desses sentidos, tá? E criou uma modalidade, uma alternativa, que traz um outro significado, que até já mencionei de púlpito aqui. Uma significação de redenção, de libertação do domínio do mundo. Para eles, o que deveria ser pregado na igreja é que a redenção que Jesus trouxe à igreja se prontificaria a impedir que a igreja fosse governada, que ela fosse dominada por políticas de maldade ou um certo caos social. E o entendimento do que se passou lá a ser ensinado pela cabeça deles, pela ganância deles, e que a igreja realmente absorvesse isso da descida de Jesus aqui nesse mundo, de que a missão que ele passou à igreja é que ela determinasse ou trabalhasse por uma transformação e libertação das coisas. E meio que virou aquela que a gente vem denunciando no canal da escatologia do novo mundo, ou do mundo melhor, ou do mundo ou da vida melhor. Que não tem nada a ver com o evangelho. Isso está sendo pregado até hoje, dentro das igrejas. Esse evangelho que se propaga ou se testemunha dentro de uma visão social, de uma visão gestora. Para vocês terem uma noção, que vai ser até tema meu, essa semana ainda no canal Verdade de 10 Minutos, que já existem reuniões da ONU com as igrejas atuais, onde, nesses encontros para-eclesiais e eclesiásticos, ali é ratificado com a ONU e as igrejas, o que na verdade elas precisam trabalhar e cooperar a nível de agenda global e educacional. Eles seguem dando continuidade no trabalho do protestantismo e do calvinismo. Isso é recente, que evangélicos se encontraram com delegados da ONU e da WA para fazer a seguinte ratificação, só para mencionar para os irmãos, com objetivos gerais: prestação de contas, olha só,
como que a igreja institucional, ela é uma espécie de engenharia de educação religiosa. Prestação de contas, igreja e política e gestão sustentável. Gestão sustentável, que eles estão querendo dizer o seguinte, que todas as igrejas precisam se prontificar em dar conta de que ela está ensinando os seus membros a serem cosmopolitas, ou seja, cidadãos do mundo e do novo mundo, se comprometendo com humanismo, ambientalismo, diálogo interreligioso, até mesmo a visão tecnológica integral, que são as razões e os propósitos da agenda globalista que as igrejas evangélicas assinaram como compromisso ministerial. Então isso está em atividade, em curso. Então toda vez que você vê um pregador subir no púlpito e estimular as pessoas a dobrar os joelhos sobre a bandeira do seu país, acreditando que pelo Estado ou um político, Deus prontifica dias melhores para a igreja, ou coisa do tipo, que Deus irá usar o Estado para atingir melhorias ou refrear o mal e a injustiça, você já sabe que são eles. Porque de forma nenhuma você vai conseguir encontrar isso no evangelho que Jesus pregou, porque a ênfase não é essa. Os objetivos não são esse. Até tem um tal de Jesus Cop, que eu já denunciei na Verdade em 10 minutos, que você vai ver um monte de vídeo desses caras, que eles estão implementando a agenda da ONU ali, teológica, descaradamente, que eles chamam de teologia do propósito. Ou seja, o entendimento deles é que Jesus desceu aqui e ofertou a sua vida para garantir o mundo, o equilíbrio e a estabilidade das coisas. Então tá bom, eu quero acreditar nisso, então vamos conseguir. Vamos ver se a gente prova, se realmente foi isso que Jesus pregou. A questão aqui é essa. A gente não pode ficar colocando palavra e conteúdo na boca de Deus que Ele não ensinou. A gente não pode ficar pensando teologicamente, de maneira livre, depois de sabermos que Ele desceu aqui e pregou. A igreja não pode ser esse instrumento político. Ela não pode ser esse instrumento que garanta aos homens esses objetivos não só políticos, como também de consumo e industrial. Tanto que é verdade que está chegando o Natal aí, e a igreja novamente vai ser usada com esse objetivo de estímulo de consumo. Então vocês precisam ter essa percepção, vocês precisam ter essa tradução, e não se comportar mais como meninos, não se comportar mais como ingênuos, de acreditar que Deus daria a esses homens essas alternativas. Não existe alternativas teológicas depois que o Cristo desceu. Está ratificado. E a centralidade está nele. Paulo está falando aqui em Efésios. A centralidade está nele e no que ele cumpriu. E o que ele foi, o que ele cumpriu, a plenitude e a perfeição. E a gente se volta para lá para conhecer isso, os mistérios da vontade de Deus. Então o nosso conserto é com a fé. E a nossa razão e as nossas avaliações, os nossos julgamentos estão subjugados, irmãos. Pelo que ele desceu aqui e decretou. Agora, eu posso tornar o evangelho um estilo de vida, como eu escutei da boca de um essa semana, quando ele foi definir evangelho. O evangelho é um estilo de vida. Eu posso considerar o evangelho um estilo de vida? Não. Porque debaixo da prerrogativa dele, que Paulo usou aqui, existem termos que definem exatamente o significado da sua missão. E um deles que ele usou aqui de peso é a redenção. E que redenção? Que tipo de redenção? Então nós vamos tentar buscar os significados aqui. Amém? Bom, conforme eu decorrer aqui com vocês, esse significado vai deixar claro uma coisa. O Senhor nos dá um direcionamento
para priorizarmos, dentro da conduta, objetivos que precisam ser alcançados por nós na obediência, que atinge muito mais o homem, o que está dentro dele, do que está fora dele. Tá? Então, na medida em que eu começar a me aprofundar aqui no plano e na organização desse plano que Jesus pregou, eu quero deixar uma coisa clara aos irmãos que estão aqui. Nós não estamos aqui reforçando uma ideia de que para obedecermos o Evangelho do Senhor no que diz respeito a esses objetivos, que nós vamos precisar, ou que haverá essa exigência de ignorarmos as coisas, ou a vida, ou a identidade humana. Não. A ênfase precisa ser identificada. Agora, se aquelas outras coisas que condiz com o homem, a sua sobrevivência, ele não colocou como prioridade, não quer dizer que ele está desprezando. Ele só está deixando claro o quê? O que é a prioridade. Do que diz respeito ao que não é prioridade, ele deixa claro que são alvos secundários. E quer dizer que não tem tanta importância. Quando Jesus foi tratar da questão material, ele colocou o quê? Que o corpo é mais importante do que a vestimenta, não foi? Quando ele foi tratar a solicitude de vida. E quando foi falar da alma e do corpo, ele deixou claro que a alma é mais importante do que o corpo. Então ele criou exatamente o quê? Uma lista de quais são essas prioridades. Uma escala de níveis que nós precisamos atingir como prioridade. Mas eu não quis dizer que aquelas outras coisas, elas não tinham valor, não. Elas até possuem certo valor, mas não são prioridades. Quando ele foi doutrinar a igreja do que diz respeito aos princípios, e esta prioridade, falando sobre as coisas, sobre o mundo, sobre as pessoas, ele deu esta orientação. Que quando se tratasse do mundo criado, que Deus colocou Adão e o homem, que cristãos e fiéis a ele, vivessem dentro desse mundo, cumprindo responsabilidade cristã e ao mesmo tempo evitando materialismo. Ele não pediu para sair do mundo, mas para viver dentro do mundo criado por Deus, cumprindo o que ele pede e evitando exageros materiais. Quando ele foi doutrinar a igreja acerca do mundo sistêmico, sistemático, habitado, social, urbano, ele também deu orientações. Que o cristão vivesse nele, mas fosse a diferença entre os homens, debaixo da conduta cristã. E alertou que nenhum fiel dele seria amado por um homem do mundo. Então ele não pediu para sair do mundo. Até em João 17 ele fala a esses discípulos: vão ficar do mundo. Não são do mundo. Estão ali provisoriamente, mas enquanto eles ficarem, ele pede ao Pai que eles sejam santificados e guardados da corrupção. Para quê? Para que as prioridades e os propósitos fossem alcançados por eles. Então nós não estamos falando de uma anulação de existência quando nos dedicamos a cumprir prioridades que o Senhor estabeleceu à igreja. Mas são prioridades. E por isso aquelas são secundárias. E quando a gente fala das que são secundárias, a gente trabalha isso como algo que para nós pode ser a qualquer momento largado. O que quer dizer? Que nós não vamos levar daqui. Por isso não tem tanta importância. E nos dedicamos exatamente a valorizar mais aquelas que nós iremos carregar para um plano maior. Que quando essa vida acaba, a outra começa com ele. E esta, para nós, é a mais importante.